Veja como são as coisas, meus amigos. A gente está vendo, nesse momento da história brasileira, muita coisa acontecer, né? Metrópolis colocando aqui que o principal assessor do presidente dos Estados Unidos da América, totalmente ao lado de Eduardo Bolsonaro. Irrelevante, bananinha, né? Todas as barbaridades que a imprensa tenta colocar ele. Só que esse menino ganhou uma força tão grande, tão poderosa, que eles não estão conseguindo segurar a bronca. Ontem, o que a gente viu? O Alckmin fez lobby com um dos maiores perversos em esquemas de corrupção aqui no nosso país. Culpa do Eduardo Bolsonaro, culpa do Bolsonaro. Não teve como a imprensa colocar a culpa na família do presidente Bolsonaro dessa vez. E os caras estão cada vez mais desesperados. Vou passar essas e outras histórias, tem muita coisa para contar aqui. Solta o dedinho no like, maceta o dedinho no like e vem fazer parte da nossa família aqui no canal Pai e Filhos. Gente, eu preciso passar aqui para vocês, né? Eu estou colocando aqui em vários vídeos porque foi um sucesso total. Estamos mostrando aqui em várias situações como emagrecer de uma maneira mais fácil, totalmente natural, sem ter que apelar a esses produtos emagrecedores aí duvidosos, canetas, tal, que a gente injeta no corpo. Situação que às vezes deixa a gente com medo. Eu emagreci 18 quilos. 18 quilos, vocês podem ver nas imagens. Olha meu rosto, o jeito que tá hoje, ó, meu rosto aqui e tal. Para vocês terem uma ideia, hoje, ó, essa camisa é GG, que eu usava sempre assim e tal. Ela tá super larga. Bermuda que eu tô usando, eu adoro usar essas bermudas assim, gente. Olha aqui, olha aqui. Fez a diferença na minha vida, muito mais qualidade de vida. A gente vai, às vezes, afrouxando e a gente vai acabando, né, engordando, e quando vê, a coisa já passou do limite. O Slim Fervor é simples, é um pó, o inibidor de apetite, super, super gostoso de você tomar, tal. É um pozinho, você pega ele, coloca na água, olha só que simples. E é uma delícia, super refrescante. Mexeu, meus amigos, ó. Olha só, rapidinho. Inibidor de apetite. É gostoso. Tem gosto de suco de laranja Tang, sabe? Principalmente aqui em Rio Preto, que é calor, é até refrescante mesmo. Fez a diferença danada na minha vida. Consegui perder todos esses quilos aí. Vou falar para vocês, meus amigos, foi muito mais tranquilo do que eu imaginava. Se eu consegui, olha só, você vai conseguir também. É uma ótima oportunidade de emagrecer com qualidade de saúde, né, meus amigos? A gente tem que apelar a esses produtos caríssimos e muitas vezes duvidosos e conseguir, né, ter uma qualidade de vida muito melhor, né? Até uma autoestima muito melhor. O link para você conhecer esse produto tá aqui abaixo, aqui logo abaixo do vídeo. Link aqui no campo de descrição. Não perca a oportunidade. Fez a diferença na minha vida, vai fazer a diferença na sua também, tá? Link aqui logo abaixo. Olha que interessante, né? O Paulo Capelli do Metrópolis, olha gente, eu preciso falar aqui para vocês. É óbvio, eu falo sempre aqui, né? Nem tudo que muitas vezes a gente vai ver no Metrópolis vai ser do agrado da gente. Mas dizer que o site Metrópolis, jornalistas lá estão escondendo a verdade, isso a gente não pode falar. Porque de todos os sites, jornalistas de informação que a gente está observando, o Metrópolis vem sempre expondo muitas coisas que Globo não põe, Folha não coloca, Estadão muito menos, todos esses perversos. Olha aqui, ó. Conselheiro de Trump reage à decisão do STF contra Eduardo Bolsonaro. Isso é um fato. O Paulo Capelli viu todas as manifestações do Jason Miller. Não teve como não colocar isso aí como notícia, né? Vamos entender.
Apontado como um dos principais conselheiros políticos de Donald Trump, Jason Miller, olha só, reagiu à decisão do STF, que tornou Eduardo Bolsonaro réu pelo crime de coação. O empresário usou suas redes sociais para acusar Alexandre de Moraes, relator do inquérito contra o deputado, de ter destruído a democracia brasileira. E aonde a gente está mentindo nisso? Não, não estamos. O Brasil vive sob uma ditadura. E falo sempre aqui, pior até do que quando eles diziam lá a ditadura da Revolução de 1964. Por quê? Eu falo aqui. Você que viveu naquela época, eu tenho certeza absoluta que o exército não bateu na sua porta. Você não foi colocado em prisão e nada daquelas coisas que aconteceu com Miriam Leitão, José Dirceu, Dilma Rousseff e tantos outros. Esses estavam expostos os crimes. Afinal de contas, eles queriam intitular aqui a ditadura do proletariado. É ou não é? Isso é um fato. Miller também mandou um recado para apoiadores de Bolsonaro, que não têm se manifestado contra decisões do ministro. Abre aspas. Moraes destruiu a democracia no Brasil. Para aqueles que são tímidos demais para se oporem a Moraes, fiquem avisados. É só uma questão de tempo até que ele venha atrás de vocês também, afirmou o conselheiro do presidente dos Estados Unidos. Em sua publicação, o empresário usou uma postagem de Eduardo Bolsonaro sobre a decisão do STF. A coluna, o parlamentar que mora nos Estados Unidos desde fevereiro, diz ser vítima de uma caça às bruxas. Isso é um fato. Eu acho que não precisa nem falar aqui, porque o Moraes está caçando Eduardo Bolsonaro. Ele seria o senador de São Paulo. Ainda será. A política é como nuvem, muitos dizem, né? Daqui, domingão, até o ano que vem, muita coisa vai acontecer. Você verá o presidente Bolsonaro novamente candidato. Ele não vai ganhar essa parada, pode ter certeza. Esse aqui que vocês estão vendo. O Eduardo Bolsonaro, senador por São Paulo, o Tarcísio continuará candidato. O Tarcísio não vai se meter a besta, porque sabe que precisa de um sobrenome de Bolsonaro para ser candidato. Eu ainda confio e acredito muito no presidente Bolsonaro. Aqui eu quero mostrar para vocês, o Eduardinho falou aqui, né? Depois, olha só quantas publicações o Jason Miller, vou colocar aqui, ó, compartilhou do Eduardo Bolsonaro. Primeiro essa aqui, STF, Alexandre de Moraes, né, has destroyed democracy em Brasil, destruiu a democracia no Brasil, né, a fala em inglês do Eduardo Bolsonaro. Depois ele repostou uma fala do Eduardo Bolsonaro na Jovem Pan, onde o Eduardo fala aqui, ó, Bolsonaro ainda voltará à presidência. Acredito plenamente que Jair Bolsonaro voltará a ser presidente. Assim como Donald Trump disse ao filho, Eric Trump, que sairia de uma situação impossível, e saiu, também enfrentamos momentos em que vemos caminhos, mas confiamos naquilo que vai acontecer, meus amigos. Olha só, fatos inesperados acontecem, como a própria vitória de Trump. Vamos ver o Eduardo Bolsonaro aqui, o que ele fala nessa parte. Moraes vota para aceitar a representação da PGR contra Eduardo Bolsonaro pelo crime de coação. Primeiro, se eu estiver cometendo algum crime aqui nos Estados Unidos, Moraes está acusando os Estados Unidos de proteger um criminoso. Segundo, por que ele não usa os canais oficiais, me manda a carta rogatória? Porque ele está com medo de levar um sermão, de novo, do DOJ, que é quem recebe esse tipo de expediente aqui nos Estados Unidos. E entrando no mérito da coisa, é impossível cometer o crime de coação, porque ele está dizendo que a Magnitsky, Tarifa e outras ações da administração Trump, né, são porque eu comandei eles para tentar livrar meu pai da cadeia, o que é um absurdo, né? Eu nunca trabalhei pela absolvição do meu pai, eu trabalho pela anistia ser votada por um Congresso livre das ameaças de Alexandre de Moraes. Então, como crime de coação exige um meio ilícito, e a Magnitsky não é um meio ilícito, é um meio legal aqui dos Estados Unidos, e um instrumento que esteja à minha disposição, e a Magnitsky eu não assino, né? Nem Tarifa eu assino, quem assina isso é o Trump e o secretariado dele. Então, notoriamente, esses são crimes que não competem a mim. Eu jamais poderia estar sendo acusado por isso. Então, o que está acontecendo de verdade? Moraes está usando a política dentro do tribunal para limar a possibilidade que a direita tenha uma maioria no Senado ano que vem.
Além de mim, Gustavo Gaia e vários outros deputados honestos de passado limpo estão sofrendo a mesma coisa, ainda que exista a imunidade parlamentar dentro da nossa Constituição. E no mais eu posso garantir, daqui nós não vamos parar, não vamos precipitar e não vamos retroceder. Nós venceremos. Vocês que me acompanham aqui todo dia podem perguntar, Fabiano, mas por que você defende tanto o Eduardo Bolsonaro assim? Eu conheci o Eduardo Bolsonaro aqui em São José do Rio Preto. E é muito difícil essas pessoas virem ao interior. Geralmente vocês veem eles no Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, lá em Porto Alegre, Goiânia. No interior é mais difícil. Eu tive a oportunidade de conhecer o Eduardo. Gente, o menino tem uma humildade gigantesca. Eu já falei aqui em vários vídeos. Sabe que eu tenho um podcast aqui, né, meus amigos? Eu tenho um podcast aqui. Muitas vezes eu convido, né, parlamentares da direita para participar aqui e tal, para participar ali. A gente tem um podcast montado, muito bem elaborado, muito bem feito. Eu construí cada cantinho daquele podcast que vocês sempre acompanham. O que tem de parlamentar? Eu estava aguardando para falar isso aí, não pensei muito se falava, se não falava. O que tem de parlamentar com uma marra, uma mitideza gigantesca, e nem são tão grandes assim. Eu estou aqui há muitos anos. Ah, Fabiano, mas você tem 700 mil inscritos, você não é nada. Tudo bem, mas eu já era maior do que muitos que estão grandes hoje. A gente chama muito, eles ficam, é lá do interior e tal. Isso dá uma tristeza na gente muito grande, mas eu nunca mais chamo. Mas eu tive a oportunidade de conhecer o Eduardo Bolsonaro aqui. Gente, eu posso falar para vocês aqui. Esse menino tem uma humildade gigantesca. Não, mas como que você sabe, Fabiano? Você conhece ele a fundo? Não conheço ele a fundo, mas eu vi de longe o jeito que ele trata todo mundo que queria tirar uma foto com ele, porque lógico, principalmente o ano passado, né, que não tinha nada acontecido, essas maldades com o presidente Bolsonaro, ele ficou no hotel que a gente estava até o último instante enquanto ele não tirou foto com todo mundo, e não é aquela coisa assim, mecânica. Foi natural. Aí depois o presidente Bolsonaro veio aqui, e depois ele foi para Mirassol, e eu fui lá para Mirassol ver se eu consegui uma foto com o presidente Bolsonaro, foi a primeira vez. Esse menino recebia todo mundo com o maior carinho. Não tem como você não defender ele. E é por isso que o principal assessor do presidente dos Estados Unidos também vê isso, meus amigos. São pessoas que muitas vezes a gente parece que é inacessível, mas não tem nada a ver. É de uma humildade gigantesca. E lógico, eu também acredito muito que nós vamos conseguir passar por tudo isso. Essas pessoas, as vitórias delas são momentâneas, eu costumo dizer sempre aqui. Vocês viram o que aconteceu na questão do tarifaço? Ali do presidente Donald Trump? Ele tirou 10%, que ele tirou para todo mundo, mas o Brasil foi o único país que manteve os 40%. Eu coloquei ontem aqui. Os caras estão mentindo para dedéu. Rui Costa, redução de tarifas dos Estados Unidos é resultado da atuação do governo. Eles tiraram 10, os 40 continuou. O Brasil, infelizmente, vai ter um prejuízo gigantesco. Por quê, Fabiano? Justamente, meus amigos, por os outros países não terão tarifa nenhuma. O Brasil ainda tem as 40%. Os 40%. E esses caras estão tentando mentir para dedéu para poder tentar convencer a população que o Lula conseguiu tirar o tarifaço. Gente, é de uma perversidade gigantesca. É lógico. Você não vai ver Moraes fazer absolutamente nada. Ninguém fazer absolutamente nada. Porque a questão não é por justiça. A questão é para poder tentar criminalizar a direita. Com esses inquéritos absurdos aí de fake news, fake news, fake news, fake news. E sendo que os maiores propagadores de fake news são eles. Isso é um fato. Olha aqui, ó.
Tem muitos veículos de comunicação, a Globo tentou esconder. A Natuza Neri, então olha, o Trump tirou os 10, Trump. Ontem eles odiavam o Trump, agora Trump tirou 10, manteve os 40. Olha aqui, ó. Trump mantém tarifa, é a tarifa Moraes. Não tem outro nome. O que de fato está mudando e por que mudou. Américo, um bom dia para você, seja bem-vindo. Como você disse, Estevão, isso elimina aquela tarifa inicial que foi imposta contra o Brasil e praticamente todos os países do mundo de 10%, que a Casa Branca chama aí das tarifas recíprocas. Depois disso, a gente lembra, obviamente, que Donald Trump, aplicou um tarifaço específico sobre o Brasil de 40%, alegando ali motivações políticas, muito mais do que comerciais, né? Se as tarifas são políticas, qual que é o motivo? É a ditadura que nós estamos vivendo. Os caras, nas últimas 3 semanas, votaram PL de censura para Dedéu. PL para bancar artista da Globo, PL para poder tentar calar as redes sociais, todo tipo de absurdo. Todo tipo de absurdo. Gente, ontem eu passei um vídeo aqui desse jornalista, até agora. Eles mesmos estão defendendo Eduardo Bolsonaro, jornalistas da esquerda. Quem deu o tarifaço, né, ao Brasil não foi o Eduardo Bolsonaro, foi o governo dos Estados Unidos, né? Ou seja, tem uma ligação distante, né? E, no meu modo de ver, Nery e Camila, um ponto importante, política se resolve com política. O Brasil tem todo um aparato estatal, por meio do Itamaraty, que poderia ter ido antes, né, aos Estados Unidos, tentar, por meio de política, abafar essa denúncia do Eduardo Bolsonaro. Não fez, no meu modo de ver, porque não levou a sério o que o Eduardo Bolsonaro poderia fazer. Aí tem o segundo ponto que eu acho definitivo, né? Será que o Eduardo Bolsonaro tem uma força tão grande assim para convencer um país tão grande, mais poderoso do mundo, a dar sanção no Brasil, né? No meu modo de ver, claro que não. Então estão valorizando muito a posição do Eduardo Bolsonaro nesse assunto. Então, por mais mentiras que eles tentam passar para a sociedade brasileira, vocês estão vendo a cara do Chuchu aí? Tava ali, o Rui Costa, falando que conseguimos tirar as tarifas de Trump. Olha o Geraldo Alckmin aqui. É surreal. Mas, presidente, nesse caso, o café brasileiro vai ficar menos competitivo do que os concorrentes, porque os outros vão ficar 0% e a gente vai ficar 40%. Como é que o senhor vê, então, a comparação do Brasil vis-à-vis os seus competidores no mercado americano? Há uma distorção que precisa ser corrigida. Todo mundo teve 10% a menos. Só que, no caso do Brasil, que tinha 50%, ficou com 40%, que é muito alto. Aliás, no caso do Vietnã, reduziu 20%, porque era 20%, foi para 0%. Então, esse é o trabalho que vai ser feito. Quer dizer, você teve um setor muito atendido, que foi o suco de laranja. Era 10% e zerou. Isso é 1,2 bilhão de dólares. Então, ele zerou, ficou sem nenhum imposto. O café também reduziu 10%, só que tem um concorrente que reduziu 20%. Tá bem aí. Os caras falam tanto em... Deixa eu tirar esse nefasto. Fala tanto em tarifa. A gente está pagando um café caríssimo. Vai ver o preço do suco de laranja, por exemplo. E ainda sai mais barato lá nos Estados Unidos que pra gente. Vocês estão vendo o que é enganação? É isso, meus amigos. Por isso que a gente fala sempre aqui. Ainda bem que a gente ainda tem o Eduardo Bolsonaro. Ele podia ter uma vida super confortável aqui. Não precisava nem estar brigando com isso aí tudo. Mas está lá nos Estados Unidos, sem conta bancária, todas as barbaridades imorais, e está lá lutando pela gente. Que você acha que isso aqui vai lutar pela gente? O PT quer voltar à cena do crime! E o cara voltou junto. Não precisa nem falar mais nada, né? Acho que tá tudo muito bem explicado. Peço para vocês compartilharem esse vídeo, muita notícia e informação hoje. Os caras estão desesperados.
tem coisa acontecendo para Dedéu. Nós vamos mostrar aqui durante o decorrer da programação. Tá? Solta o dedinho no like, maceta o dedinho aí que ajuda a engajar aqui e vem fazer parte da nossa família, se inscrevendo aqui no canal Pai e Filhos.